És o meu bem-querer, meu mestre e tudo que tenho e sou. Vem de tua mão, Senhor, que se estende e me abençoa. Mesmo sem merecer, pecador, o mais miserável dos homens que sou, me envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. És o meu bem-querer, meu mestre e tudo que tenho e sou. Vem de tua mão, Senhor, que se estende e me abençoa. Mesmo sem merecer, pecador, o mais miserável dos homens que sou, me envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. Se a vida quer me tirar de ti, me afastar, me destruir, eu clamo a ti, Jesus, e tu me dás a tua vitória. Pois estou bem certo de que nada, nem na morte, nem na vida, vai me afastar de ti, de tua bênção e do teu amor. És o meu bem-querer, te amo como eu te amo, meu Jesus. Me envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. Me envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. Me envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs, muito boa noite. Como vocês estão? Como passaram a semana? Tudo bem? Amém. Estamos reunidos mais uma vez para adorar o nosso Deus, buscar a sua presença, entoar cânticos a Deus, ouvir a sua palavra. Hoje um culto especial que Deus preparou para nós. Enquanto os irmãos vão entrando aí, vão se achegando a nós, eu gostaria de dizer para você, você é bem-vindo, bem-vinda, tá bom? Fique à vontade na presença do Senhor, para comentar, para curtir, para, enfim, se expressar aí nos comentários, que é a forma que nós temos para fazer isso em um culto online, tá certo? E se você quiser compartilhar nas suas redes sociais, aí embaixo aí tem um botãozinho compartilhar, compartilha aí, evangeliza através das suas redes sociais. Amém?
Louvado seja o nosso Deus. O pessoal está se achegando. Então vou mandar um abração para nossa irmã Beth, já está com a gente. Graça e paz, Beth, João, Ismael, Deus abençoe. A Ivani está nos acompanhando lá de Presidente Prudente. Graça e paz, irmã, Deus abençoe a sua vida. Minha irmã Verusca também está nos acompanhando lá de Presidente Prudente. Deus abençoe, mana. Muito bom ter você com a gente. Heitor, graça e paz, Heitor. Deus abençoe, irmão. Dona Tereza, Dani, a Josi. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Deixa eu ver. Seu Davi, graça e paz, seu Davi. Dona Maria, que bom ter os irmãos com a gente. Deus abençoe também em nome de Jesus. Deixa eu ver se eu vejo mais alguém aqui com a gente, enquanto o pessoal vai se achegando. Augusta acabou de entrar. Graça e paz, Augusta. Deus abençoe também, em nome de Jesus. É isso, irmãos. Estamos aí mais uma vez juntos, mesmo estando distantes. O maior desejo do meu coração é aquele dia em que nós poderemos voltar a nos reunir com segurança, com tranquilidade, nos abraçarmos, né, conversarmos, botarmos o papo em dia. Que Deus abençoe a vida de cada irmão, cada irmã. Amém? Se você está por aí, eu não falei o seu nome, fique em paz, você é bem-vindo também em nome de Jesus, que a graça e a paz esteja com você também. Dona Vera acabou de entrar, Deus abençoe, irmã Vera, em nome de Jesus. Todos vocês que estão conosco, mas por acaso não tenha comentado, eu não tenha visto que você está com a gente, Deus abençoe também em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Hoje nós vamos ter um culto um pouquinho diferente, teremos aí um ato importante na vida da igreja, tá certo? Então os irmãos já vão entender já. Hoje quem vai dar início ao culto então é a presbítera eleita este ano como vice-presidente, presbítera Beth, vice-presidente do conselho. Então ela vai dar início ao culto, depois nós vamos seguir, pregaremos e lá no final teremos mais um ato importante na vida da igreja. Amém? Então nós vamos dar início ao nosso culto com a presbítera Beth. Boa noite, irmãos. Eu cumprimento a amada igreja na doce paz do Senhor Jesus. Que a graça maravilhosa do Senhor esteja com todos. Amém. Hoje nós temos a oportunidade nesta noite de cultuar o nosso Deus, de louvá-lo, de engrandecê-lo, porque Ele é bom e a sua fidelidade dura para sempre. Nós vamos ler neste momento, juntamente com a igreja, o Salmo 146. Gostaria que os irmãos pudessem abrir as suas Bíblias e acompanhar a leitura. Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhe o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que teme o Deus de Jacó, por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e as viúvas. Porém, transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Esse é o nosso Deus, que merece todo o nosso louvor, toda a nossa glória, toda a nossa exaltação a Ele, que é digno. Nesta noite nós vamos ter a oportunidade de estar cultuando ao nosso Deus e faremos a investidura do nosso pastor, reverendo Vitor Hugo de Almeida de Matos,
comissionado pelo presbitério Piratininga e que estará à frente da nossa amada igreja nesse ano de 2021. Nós saudamos, pois, o nosso pastor, juntamente com toda a sua família, e que o Senhor da Seara conceda muita alegria na caminhada, atendendo o chamado para pastorear a Igreja do Senhor Jesus em Vila Diva. E nós teremos a alegria de tê-lo conosco este ano. Que o pastor se sinta realmente nesse dia abraçado por todos nós, de longe dos nossos lares, mas com o coração cheio de amor. Nós estaremos fazendo uma oração de adoração nesse instante, uma oração de adoração ao nosso Deus e de invocação, para pedirmos a presença do Senhor em nosso meio. Ele está conosco, mas devemos chamá-lo para estar conosco, bem pertinho do nosso coração. Vamos orar neste momento. Nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua bondade, pela tua fidelidade, Senhor. Embora sejamos infiéis, o Senhor permanece fiel. Nós queremos, nesta noite, Senhor, te render graças e louvores, e que o Senhor receba o nosso louvor, que possa chegar às tuas narinas como aroma suave diante de ti, Senhor. Que o teu povo possa te adorar, possa encher o coração de paz e da tua alegria, que é a nossa força, Pai. Nós te bendizemos, Senhor, nós queremos te glorificar com as nossas vidas, que o Senhor esteja transformando toda a tristeza em alegria, e que o Senhor possa nos dar ânimo para vencermos essa tempestade, Pai. Que a nossa boca se encha de riso ao lembrar da tua fidelidade e do teu amor para conosco. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama, o Senhor nos amou primeiro, por isso nós devemos nos aproximar mais e mais de Ti, Senhor, e estar à sombra da cruz. É um deleite singular, Senhor, estar aos Teus pés. E aos Teus pés é o melhor lugar e é o mais alto lugar que todo cristão deve estar. Que a Tua igreja, neste momento, sinta paz em seu coração e possa adorá-lo com intensidade, com amor, com alegria e com dedicação. Então, somente a Ti, que é o autor e consumador da nossa fé, Deus bendito, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, aquele que se revelou a nós em Cristo Jesus, nosso Senhor. E é em nome dele que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, amém. Então, como a irmã disse, hoje nós, além de cultuarmos ao nosso Deus, de entrarmos na sua presença, ouvirmos a sua palavra, nós também vamos fazer a posse pastoral, a investidura pastoral para esse ano de 2021. Um ato que deve ser feito, deve ser registrado em ata para fins legais, jurídicos perante a sociedade. Então, vamos aproveitar esse culto para fazer isso. Entrou mais alguns irmãos, gostaria de mandar um abraço também para nossa irmã Albertina. Deus abençoe, irmã, graça e paz. A nossa irmã Mariazinha. Deus abençoe, irmã, família, seu marido. Minha mãe acabou de entrar também, graça e paz. Minha mãe, minha irmã Vanessa também está com a gente. Graça e paz, família, Deus abençoe em nome de Jesus. Julinha também está com a gente, graça e paz, Julinha. A irmã Nice também está com a gente, Deus abençoe, irmã, em nome de Jesus. A Raquel também está por aí, Deus abençoe, Raquel, muito bom ter a irmã com a gente. O Will, acho que está por aí, acabou de curtir, Deus abençoe o Wilson, eu acho que era ele que curtiu. Estamos juntos, para a glória de Deus. Se eu não falei o seu nome, Deus abençoe também em nome de Jesus. Vamos juntos adorar o nosso Deus. Aí o Wilson comentou, a Márcia Cândido também comentou, a Eliade Nogueira também está com a gente. Então, graça e paz para todos vocês. Recebo o meu abraço em nome de Jesus. Irmãos, 1 Pedro, capítulo 4, versos 10 e 11, diz assim: sejam bons administradores dos diferentes dons que receberam de Deus, que cada um use o seu próprio dom para o bem dos outros. Quem prega, pregue a palavra de Deus. Quem serve, sirva com a força que Deus dá. Façam assim para que tudo Deus seja louvado por meio de Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o poder para todos sempre.
Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, então que nós sejamos bons administradores dos diversos dons que Deus nos deu. Diversos dons, então nós não recebemos apenas um dom, nós recebemos vários dons e que possamos ser bons administradores desses dons e não apenas isso, que nós possamos colocar em prática, usar esses dons ali na igreja, usar esses dons no dia a dia, servindo ao nosso Deus para o bem comum. Que esse mesmo Deus que distribui esses dons, que esse mesmo Deus que chama, vocaciona, que Ele capacite você, que Ele mostre para você o seu dom, que Ele te dê oportunidades para servir, que Ele reative o desejo no seu coração de servir ao Senhor ali na igreja, na sua igreja, onde você está inserido, que Ele te capacite, que Ele te fortaleça, que Ele te dê um novo ânimo para servir a Ele na igreja e que Ele mesmo perdoe todos aqueles que por alguma razão deixaram de servir. Que Ele mesmo perdoe todos aqueles que por alguma razão escondem o seu dom e o seu talento. Que Ele mesmo nos ajude a fazer parte desse corpo de Cristo, servindo exatamente aonde Ele nos chamou. Neste momento nós vamos confessar os nossos pecados ao Senhor, vamos verbalizar ao Senhor tudo aquilo que temos feito e não tem agradado. Isso inclui também não servi-lo, esconder os dons, deixar de servir na casa do Senhor. Hoje um culto então de posse, um culto que nós vamos falar sobre o servir, então um culto voltado para meditação sobre o servir também. Amém? Curve sua cabeça, faça a sua oração, nós vamos ter um minutinho de silêncio para que você confesse os seus pecados. Não só os pecados relacionados ao servir, ao deixar de servir, ao esconder os dons, mas os pecados da sua vida. Aquilo que você fez e não agradou o Senhor, aquilo que você tem feito e não tem agradado o Senhor. Este é o momento de você aliviar o seu coração. Coloque tudo isso diante do Senhor, confesse, fale para o Senhor: Senhor, eu errei aqui, aqui, ali, eu reconheço que eu errei, mas eu não quero sentir essa culpa, eu não quero sentir esse peso desse pecado, eu quero me sentir livre, leve, eu quero colocar todos esses pecados diante de Ti e me sentir leve, me sentir bem com o perdão que o Senhor oferece. Vamos orar? Faça a sua oração, depois nós vamos orar todos juntos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós pecamos. Pecamos, ó Deus, o teu povo peca, ó Deus, e vem pecando ao longo do tempo, Senhor. Foi assim na antiguidade, é assim no presente e será assim no futuro. Isso só acabará, Senhor, quando o Senhor voltar para nos resgatar nas nuvens, quando nossos corpos forem transformados, ó Deus, em corpos glorificados, ó Deus, e aí sim vamos viver ao teu lado, no paraíso que o Senhor está preparando, a cidade santa que o Senhor está preparando, e ali viveremos sem dores, sem enfermidades, sem pecado, ó Deus. Ali, Senhor, a força degradadora deste mundo não terá mais efeitos sobre nós, e viveremos felizes eternamente contigo. Mas enquanto estivermos aqui, Senhor, erraremos. Erraremos porque somos seres humanos, ó Deus. Erraremos, ó Deus, porque somos seres finitos e nós vivemos nesse mundo que jaz do maligno. E a todo momento ele está tentando nos destruir, nos colocar para baixo. A todo momento ele está tentando fazer com que nos sintamos culpados. E eu te peço em nome de Jesus que o Senhor leve sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas culpas, todas as nossas dificuldades. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos tirar dos nossos ombros, Senhor, todo o pecado, toda a culpa relacionada a esses pecados, ó Deus. Nós queremos sentir, Senhor, a leveza do teu perdão. Nós queremos de fato colocar sobre ti o nosso jugo, ó Deus, as nossas dificuldades, ó Deus. Então apaga, Senhor, apaga das nossas vidas todo o pecado,
tudo aquilo que tenhamos feito e não tenha te agradado, e possamos sentir a tua graça maravilhosa sobre nós. Tua graça, ó Deus, que leva sobre si todas as nossas iniquidades. Pai, em nome de Jesus, fique com cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs e os ajude, Senhor, a vencer o pecado. Os ajude, Senhor, a vencer as tentações. Os ajude, Senhor, a vencer toda e qualquer artimanha do inimigo que venha desagradar o seu nome. Abençoe as nossas vidas, fique com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Meus irmãos e minhas irmãs, sintam-se leves, libertos do pecado, do jugo do pecado na sua vida, porque aquele que morreu na cruz é fiel para nos perdoar de todo pecado. Amém? Amém. Vamos louvar ao nosso Deus, entoar cânticos ao nosso Deus. Fique à vontade na presença do Senhor, tá bom? Não se importa aí quem está do seu lado, o seu familiar. Adore o Senhor, chore na presença do Senhor, ore ao Senhor. Enfim, este é um momento seu, junto com Deus, de Deus com você. Amém? Amém. Vamos louvar então. Hoje quem vai nos ajudar é a nossa irmã Andréia com o momento de louvor e de adoração. Graças a Deus, irmãos. Maravilhoso é estar em tua presença, que esse seja o nosso louvor nessa noite e que a presença do nosso Senhor possa estar no lar de cada irmão. No poder do teu amor.
Amém. Que nós possamos ser atraídos pela presença do nosso Senhor, junto a Ele. Deus abençoe a igreja. Amém, amém. Glórias a Deus, glórias a Deus. Eu estava falando para a irmã que eu tinha reservado essa música para a introdução do culto e ela escolheu a mesma música. Deus é muito bom. Vamos orar, entregando este momento de louvor, de adoração ao nosso Deus. Deixa eu ligar a luz aqui. Esse momento de louvor, de adoração ao nosso Deus. Um momento sublime, gostoso. Vamos orar então. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos colocar, Senhor, diante de Ti esse momento de louvor, de adoração, Senhor, um momento curto, ó Deus, mas muito sublime, gostoso, ó Deus, que nós podemos declarar, ó Deus, a Tua soberania, declarar o Teu amor, ó Senhor, dizer que nós estamos aqui para o que o Senhor precisar. Senhor, eis-me aqui. Vem transformar o meu ser, transforma o íntimo da minha alma. Oh, Senhor Deus, em nome de Jesus, receba o nosso momento de louvor e de adoração como aroma suave às Tuas narinas. Senhor, nós queremos clamar a Deus que o Senhor se faça presente no lar de cada um, de cada uma, neste momento, iluminando os seus corações, iluminando a sua alma, para poder ouvir, ó Deus, o que o Senhor tem para cada um de nós nessa noite. Pai, clamamos que o Senhor usa-nos, ó Deus, conforme o Teu querer e a Tua vontade, e nos mostre, ó Deus, o que o Senhor espera de nós, como servos Teus, na Tua igreja, no mundo, no nosso trabalho, na nossa família, onde nós estivermos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Agora nós vamos então meditar na palavra do Senhor. Mas antes de meditar, eu vi que entrou mais alguns irmãos, algumas irmãs. O Everson está aí com a gente. Deus abençoe, Everson. Obrigado pela presença. Deus fale poderosamente com você. A nossa irmã Dorcas também está com a gente. Deus abençoe, Dorcas. Não sei se o Ricardo está por aí também. Graça e paz, Ricardo. Deus te abençoe em nome de Jesus. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. A Silvinha aí também entrou. Graça e paz, Silvinha. Não sei se o Marcos está com você. Deus abençoe em nome de Jesus. Deixa eu ver se tem mais alguém. Irmã Zoraide. Deus abençoe, irmã Zoraide. Graça e paz. Vamos então ler o texto bíblico que está registrado lá no Evangelho segundo Mateus. Evangelho segundo Mateus, capítulo 20. Mateus, capítulo 20. Nós vamos ler dos versos 20 a 28. Mateus 20, dos versos 20 a 28. Mateus, capítulo 20, dos versos 20 a 28, diz assim a palavra do Senhor. Então a mãe dos filhos de Zebedeu chegou com seus filhos perto de Jesus, curvou-se e pediu a ele um favor. O que é que você quer? Perguntou Jesus. Ela respondeu: prometa que, quando o Senhor se tornar rei, esses meus 2 filhos sentarão à sua direita e à sua esquerda. Jesus disse aos 2 filhos dela: vocês não sabem o que estão pedindo. Por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Então Jesus disse: de fato vocês beberão o cálice que eu vou beber, mas eu não tenho o direito de escolher quem vai sentar à minha direita ou à minha esquerda, pois foi ao meu Pai quem preparou esses lugares e Ele os dará a quem
quiser. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram zangados com os 2 irmãos. Então Jesus chamou todos para perto de si e disse: como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles e os poderosos mandam neles. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva os outros, e quem quiser ser o primeiro, que seja escravo de vocês. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Palavra do Senhor, Evangelho de salvação, Evangelho que é o poder de Deus para salvar pecadores e redimi-los em nome de Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, então esse texto que nós acabamos de ler, Jesus estava a caminho de Jerusalém, já está aí na fase final do Evangelho, né? Estava a caminho de Jerusalém. E ali nos primeiros versículos que antecedem ao que lemos, Jesus reúne seus discípulos para falar da sua morte, para falar da sua ressurreição. Já está caminhando para o final do Evangelho, já está caminhando para a morte e ressurreição de Jesus. E logo que ele termina de falar sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição, uma mulher aparece, uma mulher se aproxima com toda a reverência, com todo o cuidado, com todo o temor que uma pessoa se achega diante do Senhor, que se achega diante do Rei e faz um pedido. Aquela mulher faz um pedido. Ela era a mãe dos discípulos Tiago e João. E ela faz um pedido complexo e o pior, na frente dos outros discípulos. Um pedido difícil assim, né, para Jesus lidar com aquela situação na frente de todos, né? Vamos ler de novo para lembrarmos o que aquela mãe pede. Verso 21. Aquela mãe pede o seguinte: Jesus fala: o que é que você quer? Perguntou Jesus. E ela respondeu: promete que quando o Senhor se tornar rei, esses meus 2 filhos sentarão um à sua direita e outro à sua esquerda. Irmãos, imaginem, Jesus deve ter ficado meio desconectado ali, meio sem saber o que responder, meio perdido com esse pedido, né? Porque a mulher queria que seus 2 filhos fossem privilegiados em detrimento dos outros discípulos. Olha só isso. Ela queria que os 2 filhos dela sentassem um à direita e o outro à esquerda de Jesus. E eu fiquei me perguntando, né? Seriam esses discípulos melhores do que os outros? O que de tão grande esses discípulos fizeram para pleitear, para tentar imaginar que eles poderiam sentar um à direita e um à esquerda de Jesus? Queriam demais. Na história de Deus, nós temos grandes homens muito grandes, né, de nomes muito maiores. Temos Moisés, que poderia sentar-se ao lado de Jesus. Temos Abraão, que poderia se sentar ao lado de Jesus, né? Nós temos Davi, que foi um homem considerado segundo o coração de Deus, um homem segundo o coração de Deus. Temos pessoas muito importantes, né? Então, o que esses 2 discípulos fizeram, né, de tão impressionante para que sentassem um à direita e outro à esquerda de Jesus? Então, meus irmãos e minhas irmãs, o texto relata que Jesus, muito sábio, muito preparado para estar à frente daquele povo, um líder por excelência, responde com sabedoria, responde com ternura, responde com compaixão, responde com empatia, de uma forma que não magoasse nem aquela mãe, nem aqueles filhos e nem aqueles discípulos que ouviam Jesus. Ele disse assim, vamos ler para nós relembrarmos. Jesus, ele diz assim, Jesus disse aos filhos dela, verso 22, vocês não sabem o que estão pedindo. Por quê? Porque era algo muito, mas muito grande, algo muito sério. Imagina só, lá na glória, quem estará na direita e na esquerda de Jesus? Nós não sabemos. Nós não sabemos, né? Por acaso vocês podem beber do cálice que eu vou beber? Disse Jesus. E os meninos, né,
os rapazes, os discípulos, sim, podemos, claro que podemos beber desse cálice que o Senhor vai beber. E beber do cálice aqui, meus irmãos e minhas irmãs, representa passar pelo sofrimento, por todos os sofrimentos que Jesus passou. Jesus está perguntando se eles estariam dispostos a passar por tudo que Jesus passou, se eles estariam dispostos a sofrer tudo que Jesus passou. E eles respondem, sim, claro. Mal sabem eles o que Jesus iria passar. Na mente deles, na mente daquela mãe, Jesus seria um líder terreno, um rei que tomaria a dinastia de Davi à força. Ele seria um rei aqui nessa terra, mas como nós já meditamos em um outro momento, o Messias que eles estavam esperando era diferente. O reino do Senhor não é aqui nessa terra. O reino do Senhor é eterno, está sendo preparado, está em formação, né? Então Jesus disse, de fato, verso 23, de fato vocês beberão do cálice que eu vou beber. E se nós olharmos para a história desses dois rapazes, por exemplo, Tiago, por exemplo, em 44 depois de Cristo, teve uma morte muito trágica por ordem de Herodes Agripa I. Então Jesus, ele mostrando ali que ele era um Deus encarnado, que ele tinha uma consciência do futuro. Algumas pessoas dizem que Jesus não era Deus ali encarnado. Sim, ele era o Deus encarnado. E ele tinha a consciência do passado, presente e futuro. Ele viu lá na frente que aqueles rapazes iriam beber do cálice que ele estava bebendo. E aí, com toda a sabedoria, com todo o discernimento, ele direciona aquela conversa, direciona toda aquela resposta para quem de fato poderia responder, para quem de fato teria condições de responder. Ele diz, mas eu não tenho o direito de escolher quem vai sentar à minha direita nem à minha esquerda, pois foi o meu Pai quem preparou este lugar, e ele os dará a quem quiser. Muito sábio Jesus, como um líder ali no meio daqueles discípulos, uma pergunta constrangedora, uma pergunta complicada, ele consegue conversar, consegue ali de alguma forma direcionar para Deus, que é aquele que pode de fato responder aquilo lá. Nem a mãe, nem os filhos, nem os discípulos ficam chateados com aquela situação. Mas nós vemos que os outros discípulos ficaram agitados. Os outros discípulos não gostaram do pedido, se sentem menosprezados. Como assim esses dois querem se assentar ao lado de Jesus? E aí entramos no ápice do texto que nós estamos meditando. Entramos no momento aí que nós gostaríamos de meditar nessa noite. Jesus aproveita todo aquele acontecimento, aquela pergunta, todo aquele alvoroço que foi causado para exortar todos aqueles que estavam ouvindo. Os discípulos, aquela mãe, aqueles dois discípulos que queriam sentar perto dele. E aqui eu gostaria de chamar um pouquinho a sua atenção. Jesus diz assim no verso 25, então Jesus chamou todos para perto de si e disse, como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles, e os poderosos mandam neles. Verso 26, mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva os outros. Quem quiser ser o primeiro, que seja escravo de todos. Eu gostaria de chamar a sua atenção para dois aspectos desse texto, tá certo? O primeiro aspecto, então, é uma liderança no meio secular. Nós vemos nesse texto, Jesus ele comenta como é a liderança no meio secular. Como nós vimos no verso 25, como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles, e os poderosos mandam neles. Na época do texto, na época de Jesus, na época em que as coisas estavam acontecendo, o povo sofria muito com a presença imperial romana. Era conhecido ali como um sistema de dominação, onde os grandes mandavam. E ai daqueles pequenos que não obedeciam. E hoje também, em muitos lugares, é assim: os grandes mandam e os pequenos precisam obedecer. Líderes prepotentes mandam, acham que são alguma coisa e mandam, querem mandar. Na igreja, no trabalho, na escola, em todos os lugares temos isso.
Não generalizando, porque existem líderes seculares que são fantásticos, mas infelizmente nós vemos muito isso no meio secular, vemos isso nas nossas igrejas, vemos isso nas nossas casas. Pessoas que só porque estão num cargo de chefia, só porque estão no topo da cadeia, se acham melhor do que as outras. E humilha as outras pessoas, maltrata as outras pessoas, fala mal, não paga o salário como deve ser pago. Tem muita gente que é oprimida nas empresas, o tal do assédio moral. Às vezes sem perceber, líderes por aí, gerentes, gestores, oprimem os seus funcionários, os seus colaboradores, assediando moralmente, que é a exposição dos trabalhadores e trabalhadoras a situações humilhantes, constrangedoras. Eu pergunto, você já viu isso? Você já conviveu com um chefe assim, com um patrão assim? Com certeza já. Eu queria perguntar também, você já viu isso na igreja? O líder de ministério que acha que é porque ele está ali, ele que manda, ele que resolve. Ah, meus irmãos, eu já vi, muitas vezes nós temos que engolir seco. Por quê? Porque nós precisamos do trabalho, por exemplo, né? Porque nós precisamos daquele recurso. Eu gostaria de ir mais longe nesse questionamento, talvez um pouquinho mais profundo nesse questionamento. Será que você é esse tipo de líder? Na igreja, no trabalho, na sua casa, na sua escola, onde você está inserido? Será que você é esse tipo de líder? Será que lá na sua empresa, ou na empresa onde você trabalha, você que faz o papel do Império Romano, que explora os funcionários, que humilha os funcionários, que assedia moralmente os funcionários, que não paga os salários dos funcionários, funcionário faz hora extra, você não paga a hora extra? Ah, meus irmãos, será que nessa noite Deus tem algo a falar conosco? Deus tem algo a falar comigo? Deus tem algo a falar com você nesse sentido? Então Jesus estava falando que no meio secular, infelizmente, lá no tempo de Jesus, assim como no nosso tempo, é assim que as coisas funcionam. Tem aquele ditado, né? Mandam quem pode, obedece quem tem juízo. Mas no reino não. No reino as coisas não pertencem, não devem ser assim. No reino e quem pertence ao reino, as coisas não devem ser assim. Não devem ser assim. Então nós vamos falar do segundo aspecto do texto, que é a liderança no reino de Deus, a liderança daqueles que são de Cristo. O verso 26 e 27 diz assim: mas entre vocês não pode ser assim, pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva os outros, e quem quiser ser o primeiro, que seja escravo de vocês. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a lógica no reino é completamente outra. A lógica é completamente outra. O conceito de liderança de Jesus é outro. Não apenas o conceito de liderança, mas o conceito de como viver, de como servir o outro, de como conviver é diferente. Então, levando em conta que cada um de nós somos filhos de Deus, discípulos de Cristo, essa é uma exortação para todos nós. Sejamos líderes na igreja ou não, sejamos líderes no nosso trabalho ou não. Jesus diz, mas entre vocês não pode ser assim. Entre vocês, entre na igreja, entre aqueles que são do reino, um precisa servir ao outro. Um precisa ajudar o outro. Temos que ser humildes, contribuir para o crescimento mútuo. Na igreja, no trabalho, na família, entre nossos amigos, na escola. Nós temos que ser agentes aí dessa ajuda mútua. Quem é cristão precisa levar isso consigo para onde for. Então não é só na igreja que eu vou agir assim, que eu vou compartilhar, que eu vou ser um líder melhor. Em todos os lugares devemos ser
assim. Ou seja, devemos levar isso para as nossas casas, para os nossos trabalhos, para as nossas escolas. Onde nós estivermos inseridos, temos que ser pessoas melhores, independente do nosso cargo, independente da nossa função, do salário que nós recebemos, independente. Somos de Cristo, o nosso exemplo é Cristo, e ele era uma pessoa humilde, um líder exemplar, que sabia lidar com as situações, e ele é o nosso exemplo. Eu estava lembrando, meus irmãos e minhas irmãs, quando eu estava para vir para o seminário, comecei a participar mais das reuniões do presbitério e me desafiaram. Eu conheci um pouquinho já de informática, de computação, já tinha feito uma faculdade de desenvolvimento web, então me desafiaram a fazer o site do presbitério. Então a gente começou a desenhar o projeto do site do presbitério de Presidente Prudente. E um dos itens que nós pensamos em colocar nesse site foi o organograma do presbitério. O organograma, que é uma representação visual da hierarquia do presbitério. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, foi uma dificuldade muito grande. Porque no meio secular, nas empresas, né, esse organograma é mais ou menos assim. Vou colocar para vocês verem. O organograma no meio secular é mais ou menos assim. Então tem o presidente, tem os diretores, depois tem os gerentes, depois tem os coordenadores, depois vem o pessoal do chão de fábrica, né, os auxiliares, os caixas, enfim. Então nós tivemos muitas dificuldades para fazer o organograma. E por que nós não conseguimos? Porque na nossa igreja, meus irmãos e minhas irmãs, na teoria não existe essa hierarquia. Perante Deus nós somos todos iguais. Somos sim pessoas com dons e talentos diferentes que servem a Deus por amor, cada um no seu ministério. Deixa eu voltar aqui para mim. Cada um no seu ministério. Na prática, no dia a dia, nós temos aí uma pseudo-hierarquia, né? Mas perante Deus nós somos todos iguais. Temos ali pastores, presbíteros, né? Lideranças locais, mas é muito difícil você desenhar um organograma da Igreja Presbiteriana Independente. E aí a gente quebrou a cabeça, pastores, o pessoal que estava trabalhando no projeto, nós pensamos em montar alguma coisa mais cíclica. Então seria mais ou menos assim que nós pensamos. Deus está no centro, né? E as funções estão ao redor, todos com o mesmo nível de responsabilidade, cada um trabalhando na sua função, cada um fazendo a sua parte. Então a gente estava pensando em uma coisa mais cíclica, mas mesmo assim não representava como era efetivamente. E aí o site ficou sem organograma. Meus irmãos e minhas irmãs, por que eu estou dando esse exemplo? No reino de Deus, grandeza tem a ver com doar-se, com entregar-se em favor dos outros em nome de Jesus. Em outras palavras, ser grande significa amar. Nós somos iguais. A função que Deus deu para você fazer no reino de Deus não é melhor que a função que Ele me deu. A minha função não é melhor do que a sua função. Nós fazemos parte de um corpo e esse corpo ele precisa funcionar. E cada um tem a sua função ou as suas funções, como nós vimos no início. Recebemos cada um vários dons para servir na casa do Senhor. Segundo Carter, a imagem que mais se aproxima da expressão grande no reino de Deus é ser como uma criança. Então a expressão que mais se aproxima do grande no reino de Deus é ser como uma criança. Ou seja, alguém que é socialmente marginal, impotente, vulnerável, insignificante. E no tempo de Jesus isso era muito mais verdade. As crianças eram marginais, era assim no sentido de ser impotente, vulneráveis, descartáveis praticamente. Tinham valores os homens, né? Aqueles que já haviam crescido, tal. Mulheres e crianças muitas vezes eram deixados de lado. Tanto é que temos poucos registros de mulheres nas escrituras. Era um período patriarcal e machista. Então, meus irmãos e minhas irmãs, essa imagem se aplica a todos nós.
eu, você, todos nós não temos nenhum senhor aqui nessa terra, nenhum governo sobre ninguém governa uns sobre os outros. Não existe hierarquia, mas existe igualdade. Existe igualdade, pois cada um tenta viver a vontade de Deus, a melhor maneira para o bem de todos. Então, nós somos iguais. Não tem essa de um querer mandar no outro. Mas a principal lição para nós nessa noite é que nós temos que servir uns aos outros. Nós temos que colocar o nosso dom a serviço da igreja, a serviço dos nossos irmãos. Temos que ser humildes e não apenas ser humilde na igreja, mas em toda a nossa vida. Esse estilo de vida não é só na igreja, é em toda a nossa vida. Talvez você é um líder opressor no seu trabalho. Talvez você é um líder opressor na sua casa. Talvez você é um líder opressor na sua igreja. Eu queria dizer para você, liberte-se disso. Liberte-se disso. Talvez você tenha vivido de forma pesada porque você é assim. Que tal começar a viver como Jesus vivia? Uma outra pessoa, chamada Fritz Heinecker, diz que simplesmente a comunidade de Jesus tem que ser diferente. Tem que ser um povo em que a ordem é inversa. Vou repetir. Fritz Heinecker diz que simplesmente a comunidade de Jesus tem que ser diferente, em que tem que ser um povo em que a ordem é inversa. Ou seja, meus irmãos e minhas irmãs, na comunidade de Jesus, os seus membros, aqueles que participam daquela comunidade, na comunidade de Jesus existe uma ordem de grandeza, de posição ou hierarquia. Entretanto, completamente diferente. Nesse caso, quanto mais alguém quiser ser grande, tanto mais servirá. Nunca dominará. Então, assim, no reino existe uma ordem de grandeza, só que ela é inversa. Quanto mais a gente quer ser grande, mais a gente precisa servir. Mais a gente precisa servir. Nunca dominar. Quanto mais plenamente servo nós formos, quanto mais escravos nós formos dos demais, mais perto nós estaremos da primeira posição na fila. Olha só que bênção isso. E ele complementa esse escritor: o Senhor condena toda grandeza que rebaixa ou despotencializa os outros. Para o Senhor, o que é grande não escraviza o próximo, mas a si mesmo, pois se submete ao bem dos outros e se torna escora deles. Eu estava pensando que nós temos que ser assim, porque o nosso mestre foi assim. Como assim, pastor? Sim, ele mesmo dá exemplo dele. Olha o que diz o último versículo que nós lemos, o verso 28. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida para salvar muita gente. Então Jesus termina a sua exortação dando exemplo dele mesmo. Jesus, que tinha todos os requisitos, era o Deus encarnado. O Deus Todo-Poderoso encarnado, que tinha todos os requisitos e autoridade para dominar, para fazer valer a sua vontade, para se assumir rei e declarar como rei, mas não. É totalmente o contrário, ele assume a forma de servo. Vive na simplicidade. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que estava com Deus no começo de tudo, veio como uma pessoa simples, serviu a todos, abraçou a todos, esteve junto com todos, curou, ensinou, deu alimento a todos, independente da classe social. Até com os fariseus ele interagia. Até com os fariseus, até com aqueles que não eram judeus, ele interagia. Com os judeus, com os gentios, com os pagãos, ele interagia, curava, ensinava. Que sejamos também como Cristo nas nossas vidas, simples, humilde, sem querer ser o primeiro, mas ser o último,
Esse é o ensinamento de Deus para as nossas vidas nessa noite. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Nós vamos orar, depois nós vamos seguir então com a posse pastoral, tá certo? Em resposta à palavra do Senhor. Pai de amor, nós queremos te louvar, te agradecer, ó Deus, por essa palavra que foi lida e refletida nessa noite. Queremos te louvar, ó Deus, por esse ensinamento sublime da tua parte, ó Deus, que vem, ó Deus, nos colocar no nosso lugar como servos, escravos de ti, servos uns dos outros, ó Deus, pessoas que vem nos colocar no nosso lugar, Senhor, na igreja, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa escola, na sociedade. Como tem, Senhor, pessoas que se dizem filhos teus, que oprimem, que escandalizam o teu nome, que vivem, ó Deus, buscando ser o primeiro neste mundo, ó Deus. Mas a tua palavra diz, ó Deus, que quem quiser ser o primeiro, que deve ser o último. Pai, em nome de Jesus, quem quer ser importante deve servir os outros. Quem quiser ser o primeiro deve ser o escravo de todos os outros. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a internalizar esse ensinamento e que possamos viver assim, não apenas na igreja, mas em todos os lugares, com humildade, com simplicidade, ó Deus. Quando nós chegarmos no topo neste mundo, quando formos líderes, gerentes, gestores, que possamos nos lembrar disso, ó Deus, e sermos pessoas boas para aqueles que são nossos subordinados, possamos ajudar, trabalharmos juntos, enfim, sermos pessoas diferentes e assim levarmos o teu evangelho a essas pessoas. Senhor, em nome de Jesus, fica conosco, nos ensina como nós devemos viver aqui nessa terra, nos ensina, Senhor, a sermos, Senhor, a viver nessa simplicidade, sermos servos de Ti e uns dos outros. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, irmãos? Glórias ao nosso Deus. Agora a presbítera Elizabeth vai continuará com o nosso culto, com a posse pastoral, tá certo? Nós temos aí um rito a seguir, né? Então ela vai falar algumas palavras, eu vou falar outras. Ela vai falar em nome da igreja também uma outra parte, tá certo? Como nós estamos nesse culto online, temos um pouco de dificuldade em algumas coisas. Depois o presbítero Denis vai orar pela posse pastoral e vai orar encerrando o nosso culto, tá certo? Então eu passo para nossa irmã Beth, depois volta para mim, tá certo? Irmãos, neste momento nós estaremos dando posse ao nosso pastor. Para tanto, nós separamos o texto de Josué, capítulo 1, os versículos de 7 a 9. Nos diz assim a palavra do Senhor: Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O Senhor nosso Deus é conosco, é com o nosso pastor. Que possamos receber o nosso pastor na esperança de um ministério comum que cresça no serviço às pessoas, a cada um de nós que está ali naquela comunidade de Vila Diva, e na graça de Deus, que possamos oferecer ao nosso pastor
apoio, respeito. Com a ajuda de Deus, sem dúvida nenhuma, o faremos para solidariedade uns dos outros, companheirismo, estendendo a nossa destra de companhia e com o nosso coração sempre aberto, desejoso de estar vivendo uma comunidade verdadeira, de muito amor. Que Deus abençoe o nosso pastor, que nós possamos realmente amar a toda essa família que o Senhor preparou para estar conduzindo o rebanho em Vila Diva. Que Deus abençoe o nosso pastor, reverendo Vitor Hugo Almeida de Matos, a sua esposa Karina e a sua filhinha Elisa. Um abração no coração de vocês, em nome de Jesus. Amém, amém. Em resposta, então, ó Senhor, que no desempenho do meu ministério à frente dessa igreja, eu possa ter a Tua força e a Tua graça. Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo possa estar sobre mim, desenvolvendo um ministério comum como o corpo de Cristo, para o anúncio da Tua palavra e a extensão da Tua salvação aos seres humanos. Então, com a graça do bom Deus, nós agradecemos a amada igreja, agradecemos o conselho pela confiança e por nos convidar para estar à frente da igreja mais esse ano. Como temos dito, né, um ano desafiador nós passamos, um ano que nós nunca imaginamos que passaríamos por isso, tantos planos que nós fizemos, tantas coisas que nós gostaríamos de ter vivido juntos, nós fomos tolhidos. Mas quem sabe este ano a gente consiga viver mais juntos, se conhecer melhor. Nós nos conhecemos muito bem pelas redes sociais, vivemos apenas 3 meses juntos ali na igreja, né, no começo de 2020. Então que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a caminharmos juntos nesse tempo, que Deus nos ajude a caminharmos juntos neste ano, que Deus seja gracioso conosco. Eu agradeço de coração, é um prazer estar com os irmãos, é um prazer servir a Deus nessa comunidade de fé, irmãos que servem a Deus com humildade, irmãos que servem a Deus com as suas vidas, que não pensam 2 vezes na hora de servir. Então, graças a Deus pela vida dos irmãos, graças a Deus pela igreja, pelo conselho, pela liderança, diáconos, diaconisas. Então, é muito bom estar caminhando com os irmãos, aprendendo com os irmãos, ensinando os irmãos. Que Deus assim nos abençoe cada dia mais. Como eu tenho dito, conta comigo, conta com a gente, tá bom? Nesse momento nós estamos passando por um momentinho mais atribulado na família, mas estamos aí. Então, essa semana alguns irmãos me procuraram, compartilharam um pouco aí das dificuldades. Vamos caminhar junto como nós estamos fazendo, orando uns pelos outros, e assim nós vamos seguindo. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Então agora o presbítero Denis vai orar por esse momento de posse, vai orar também encerrando o nosso culto. Amém? Denis, então ora por nós, por favor. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Mais um culto que nós estamos prestando ao nosso Deus, e um culto especial porque é a posse do nosso pastor para mais um ano à frente da nossa igreja, um ano diferente que foi 2020 e que tende a ser em 2021 também. E o pastor tem desenvolvido um trabalho muito importante nessa parte de transmissão, e nós louvamos a Deus por isso, né? Pela habilidade que ele tem nessa questão de computador, de software, o que facilita muito na transmissão dos cultos. E motivo de muita alegria, obviamente, e eu quero fazer essa oração consagrando esse ano ao pastor e já caminhando para o encerramento do nosso culto. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, eu quero te agradecer pelo culto que está acontecendo, meu Pai, pela Tua palavra que veio aos nossos corações, Senhor, pelos louvores, ó Pai, entoados a Ti, meu Pai. Ó Pai, eu quero te agradecer pelas ricas bênçãos derramadas sobre a Tua igreja, pela Tua proteção e por tudo que o Senhor tem feito, meu Pai.
E quero te agradecer, Senhor, também pela vida do pastor, da Karina, da pequena Elisa, à frente da nossa igreja. Que o Senhor possa abençoá-los grandemente, Senhor, proteger, ó Pai, guardar de todo mal, Senhor, como o Senhor tem feito, ó Pai. Ó Pai, que o Senhor também possa guardá-los, ó Pai, neste ano de 2021, guardar o pastor Vitor à frente da nossa igreja, e que ele possa ser usado poderosamente, Pai, por Ti, Senhor. Reveste ele com o Teu poder, meu Pai. Ó Pai, que o Senhor dê, Pai, um espírito de disposição, de ânimo para o Teu trabalho, meu Pai. Um trabalho que não é fácil, Senhor. Ó Pai, por isso eu te peço, Senhor, que o Senhor encha ele do Teu Espírito Santo, que o Senhor abençoe ele grandemente, meu Pai. Ó Pai, quero também, Pai, colocar a Tua igreja, Pai, diante de Ti, Senhor. Senhor, que nós não venhamos, meu Pai, a desanimar na caminhada, Senhor, devido à ausência, ó Pai, nos cultos presenciais, Senhor. Mas, ó Pai, que através das transmissões, meu Pai, nós venhamos ser cheios do Teu Espírito Santo, meu Pai. Senhor, nos dê uma semana em Tua presença. Obrigado, ó Pai, pela Tua palavra. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem falado aos nossos corações. E obrigado por tudo, Senhor. Que o Senhor guarde a cada um, ó Pai, dos meus irmãos, Senhor. Ó Pai, que venha ser uma semana de vitória, Senhor. Em nome de Jesus nós pedimos e te agradecemos com o perdão de nossos pecados. Amém. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Irmãos, então, toda a honra, toda a glória seja dada ao nosso Deus. Graças a Deus. Receber a bênção, então. Que a graça maravilhosa e bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor eterno de Deus, o nosso Pai, as consolações, o cuidado e a proteção do Espírito Santo seja comigo e com cada um dos irmãos, hoje e sempre. Amém e amém. Amém. Eu chamo a sua atenção só mais um minutinho. Temos aí 2 avisos, tá? Ou 3. Então, o primeiro aviso é sexta-feira, às 20 horas, nós teremos aí o nosso encontro de oração. Tá bom? Reunião de oração, um momento muito gostoso em que nós oramos, intercedemos pelos pedidos, pelos motivos de gratidão, nós meditamos na palavra, nós louvamos a Deus. Então é um período curto, mas muito gratificante, tá certo? Outro aviso, Escola Bíblica Dominical, continuamos então estudando o Evangelho de Marcos, capítulo 7, dos versos 1 a 16. Iniciamos esse texto hoje, então na semana que vem nós vamos concluir esse texto. Tem sido muito bom, gostaria de convidar os irmãos para estarem com a gente nessas aulas. Tem sido muito rico o conhecimento bíblico que nós estamos adquirindo. E um outro aviso, então, é no próximo culto, às 18 horas, às 18h30, né, culto dominical, no próximo domingo, nós teremos a celebração da Santa Ceia. Será online, então a gente pede para que os irmãos preparem o coração, preparem os elementos, né, o pão, o cálice, para todos os integrantes da família, para que nós possamos compartilhar, participar e comungar todos juntos. Então esses são os avisos para este momento. Se surgir mais algum, nós colocaremos nas redes sociais. Eu gostaria só de pedir para os irmãos, cadê aqui? Deixa eu achar aqui onde está. A Igreja Nacional mandou uma mensagem para nós, eu lembrei agora aqui. Eu gostaria de pedir a ajuda dos irmãos em oração, então. Deixa eu só carregar aqui. Pedido de oração, isso veio lá da Igreja Nacional, tá? Apelamos a todos os irmãos e irmãs da IPIB para que orem em favor do reverendo Artemínio Lang Paulucci Jr., pastor jubilado do presbitério de Maringá. Apesar de jubilado, ele continua a trabalhar como missionário. Ele foi acometido de uma reinfecção por Covid-19. Reinfecção, olha só, então ele já teve e está tendo de novo. Reinfecção de Covid-19 e está em Cruzeiro do Sul, no estado do Acre. A direção da IPIB está acompanhando a situação e trabalhando para conseguir sua transferência para o local onde ele possa ser melhor atendido. Em um outro pedido, conclamamos também a todo o Arraial Presbiteriano Independente a orar em favor do reverendo Odilei de Castro Sanches, pastor da IPI de Itaí, no interior do estado de São Paulo. Ele está internado em um hospital da cidade de Sorocaba, São Paulo, devido à Covid-19.
A informação que recebemos é a de que ele se encontra entubado e em estado grave. Entevemos a nossa súplica ao Senhor em seu favor e em favor de todos os seus familiares. Então, uma situação bastante difícil que todos nós estamos vivendo. Então, a Igreja Nacional pede para que nós coloquemos esses dois irmãos, Reverendo Artemínio e Reverendo Odirley, nas nossas orações. Amém? Então, nós também continuamos pedindo oração pelo meu pai, continuamos pedindo oração pela família, tá certo? Então, que Deus possa intervir com o seu braço forte na vida destes, de todos os outros que se encontram com problemas relacionados à Covid, e não apenas isso, outros tipos de enfermidade, que Deus possa entrar com sua mão poderosa, e vamos estar orando no decorrer da semana. Depois eu vou colocar essa mensagem no grupo da igreja, tá? Para que os irmãos tomem nota e orem em favor desses irmãos, tá certo? Que Deus abençoe, uma semana abençoada para todos vocês, e se Deus assim permitir, na próxima sexta nós estaremos juntos novamente, tá bom? Que Deus abençoe, em nome de Jesus, e qualquer coisa, fala com a gente, estamos à disposição, tá bom? Beijo no coração, igreja, até semana que vem. Tchau. És o meu bem-querer, meu mestre e tudo que tenho e sou. Vem de tua mão, Senhor, que se estende e me abençoa. Mesmo sem merecer, pecador, o mais miserável dos homens que sou, me envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. És o meu bem-querer, meu mestre e tudo que tenho e sou. Vem de tua mão, Senhor, que se estende e me abençoa. Mesmo sem merecer, pecador, o mais miserável dos homens que sou, me envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. Se a vida quer me tirar de ti, me afastar, me destruir, eu clamo a ti, Jesus, e tu me das a tua vitória. Pois estou bem certo de que nada, nem na morte, nem na vida, vai me afastar de ti, de tua bênção e do teu amor. És o meu bem-querer, te amo como eu te amo, meu Jesus. Me envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. Me envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. Me envolves com
amor, e por isso eu sou mais feliz.